tem até atingir a essência, a universalidade das coisas, do objeto do saber. Como eu não estou lá nesse estágio, desculpe, Helena, Sânia, prefiro voltar no primeiro ano e me perguntar, depois da fala do filósofo, não oferecendo solução, sugerindo alternativas um pouco abstratas, diante do problema concreto da Mariana, que se vê contrariada com, não sei nem o nome dele, com a Paquerinha, que trouxe a Jacó da última volta, entendendo, não por conhecer a Mariana, mas talvez outras Marianas da vida, a reação brutal que se viu no nosso conferencista. Então eu pergunto, voltando ao primeiro ano, qual seria a solução do lado do meu Dom Conrado aqui, e percebendo, vendo os olhos desses tantos jovens que aqui se encontram, ouvindo o discurso filosófico com rara atenção, seria uma expressão do Kleber que traz questionamentos mostrando que a comunidade acadêmica do Partido Compreender não está alheia a esse processo reflexivo. O Samuel levantou em primeiro lugar de Claudio, que é um menino que alimenta lá, junto a tantos outros, a esperança concreta de construir através do escola de ter o conhecimento político uma sociedade progressivamente melhor e justa, que quer passar pela faculdade de Direito de Português sabendo da vocação de servir a sociedade brasileira, da tradição dessa casa de ensino, para se forjar no operador do direito verdadeiramente espírito crítico da realidade social, podendo, desejando ardentemente intervir positivamente nessa realidade social. Se esse discurso, afinal, é da desesperança, ou se esse discurso, concretamente para nós no primeiro ano, quer, de fato, continuar alimentando essas esperanças. Afinal, o problema de fé, como estou ocupado, na sua fala, foram citadas algumas passagens que nos conduzem, eventualmente, a isso. Ou, enfim, como é que um especialista em Nietzsche, tantos anos estudando a sua filosofia, e não chegando à loucura moral, nos interpreta em termos de primeiro ano a pergunta que talvez tenha permanecido lá, afinal, Deus morreu? Bom, eu lamento que talvez, mais uma vez, seja forçado a frustrar a expectativa, mas manifestamente não tem uma resposta como que acabar. O que eu posso dizer é alguma pista. Eu acredito lembrar uma passagem da Biologia de Sócrates, que nós estamos no Fórum de Juristas, no contexto da Biologia de Sócrates, a questão do socialismo nuclear de juristas, quando nós voltávamos a seguinte situação mensageiros, publicados em que alguns mensageiros falavam de Deus, mas também é muito mais sábio da vez. E do lado respondeu Sócrates. Sócrates começou a se questionar, bom, mas por quê? Afinal de contas, eu não sou
não sei nada. Então, duas situações podem ocorrer. Bem, eu não consigo entender o que aconteceu. Portanto, se o homem mais sábio da Grécia sou eu, então Apolo, o deus Delfo, mentiu. Porque eu não sei nada. Se isso é impossível, como que um deus, sobretudo Deus Apolo, Deus da mentira, a ordem, como é que esse Deus mentiria? Logo é Deus de criação. Portanto, ele foi se dirigir a todos aqueles que eram considerados os homens mais sábios da Grécia. E o que ele constatou é que eles julgavam que sabiam o que era o bem, o que era o belo, o que era o justo. Mas, de fato, não sabiam de verdade o que era o bem, o belo e o justo. Que dominavam certas técnicas, certas atividades, mas que não dominavam a razão última de ser os fins que não conseguiam mais meios e mais recursos. Os fatos fazem essa desejo. De fato, eu sou um homem mais sábio da Grécia. Porque todos aqueles que sabem alguma coisa desconhecem o essencial daquilo que sabem. Por o seguinte, não têm a menor ideia de sua ignorância. Enquanto eu sou o único que sabendo que nada sei de fato alguma coisa. Ou seja, eu sou o titular de uma douta ignorância. Esse é o verdadeiro ponto de partida. Não dá para o mas isso nos infrafé. Se voltarmos ao Evangelho, quando é confrontado com aqueles que sofregamente se dirigiram a Cristo e confessam, eles estão por que eles são chamados? O que você entende do bom? Sabe de fato o que é bom? O que você pensa quando você fala bom? Esse é o grau zero para a construção de uma ênfase de uma fé verdadeiramente estável. Na minha opinião, o maior perigo é quando nós partimos de convicções que supostamente são sólidas, mas não podem existir um questionamento de alguém que nos permite os seus pais. Portanto, para muitos do peruano, como para aqueles que já fizeram dezenas de pós-doutorado, a mesma coisa. Atitude de vigilância permanente, autocrítica, autorreflexão, reconhecimento dos limites e da sempre frágil margem de segurança que você pode seguir a que você pode. Ou seja, o que eu quero dizer é quanto mais quanto maior é a modéstia, quanto maior é a tolerância que nós podemos exibir em relação a nós mesmos, em relação aos outros, tanto mais forte nós somos. Eu creio que a rigidez, a flexibilidade, as convicções técnicas são o sintoma mais efetivo de uma fragilidade de base. Para concluir, volto novamente ao exemplo do Evangelho. Todos aqueles que viram pela dúvida não fora a exortação de Cristo que veio mostrar não apenas uma, mas muitas delas. Você diz que quem não tem cuidado, seja quem é absolutamente seguro,
eu acho que há uma sabedoria muito grande, a tolerância e a renúncia. Eu acho que existe uma espécie de poder extraordinário na renúncia. Poder renunciar é muito mais importante do que perseguir compulsiva e obsessivamente a realização sob a forma de uma obsessão positiva. Ou seja, aquele que pode renunciar a coisas, tolerar a renúncia em uma situação como, por exemplo, alcançar alguma gratificação sob a forma da riqueza, do prazer, do bem-estar ou do conforto, é muito mais forte do que aquele que é capaz de consumir obsessivamente um atrás dos outros todos os bens sociais que ele possa ter sido passado. Enquanto um se alimentava com a de consumir, o outro foi capaz de fazer um efeito de volta e assim. Será que isso é autenticamente o que eu quero? Eu não vejo isso com resignação, eu vejo com o grau zero de uma caminhada que pode nos conduzir a um caminho de maturidade. A comunidade acadêmica para fazer uma incursão nessa luz, nessa gerada, casa de ensino, instituição de ensino superior, dessas certitudes também, já que a universidade já é a comunidade, eu gostaria de saudar o amigo, o professor do João Capoia, e fazer uma colocação como o leitor que eu vi privilegiado do professor João Capoia e tive a oportunidade de assistir essa primeira palestra. Juntei algumas peças que estavam soltas em minha cabeça e tenho a impressão que o quadro fica quase fechado diante dessa tragédia, dessa desesperança que a gente tem. O professor fala da standardização dos modos, do costume, da cultura, do corpo, da ditadura, da moda, enfim, tudo isso imposto pela sociedade de consumo. E o que contraria a standardização não é aceito, é rejeitado naturalmente. Essa é uma tragédia. Agora, recentemente, no Júlio Batista, o professor Júlio Batista, tem secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro, defendendo a acusação de que Leonardo Escola permitiu que o tráfico tomasse conta do Rio de Janeiro. E ele colocava como propriedade a administração dele, da Secretaria de Segurança Pública, que o Rio de Janeiro estava, podia ser comparado a uma grande praça. Então, nós temos uma grande praça, de um lado a gente tem uma fábrica, e de outro lado uma cadeia, e um povo no meio. E ele está preso trabalhando. Quer dizer, é uma grande perspectiva disso. E a gente analisando, fazendo uma análise da conjuntura brasileira, não vou nem falar da conjuntura internacional, mas na conjuntura brasileira está sobrando muito pouco espaço fora das prisões. E a gente tem as vítimas preferenciais do erro judiciário, do erro policial, ou seja, o pobre, papelado, miserável, né? É o primeiro ali para a pena de morte, se eventualmente fosse execuída, vem ele puxar a bandeira da pena de morte, desavisado, absurdamente, né? E a gente tentando fazer a cabeça dele, olha, você é vítima preferencial, você é o primeiro que vai. Quem é rico, quem é advogado, tem condições de se defender e tal. Então, você, professor, falar você, o senhor doutor, professor, coloca aqui uma resistência de ser feita. E a gente tem a impressão que a gente está se acostumando a escutar das tradições, aquelas tradições que o senhor se referiu, o professor
supertrabalho se refere à propriedade, às nações que herdamos das revoluções francesas, da Revolução Americana. Vamos colocar aqui, então, apresentar aqui, atualmente o Instituto ajuda a nos falar. Essa resistência não passa pela reforma das instituições de ensino superior, por exemplo. Sobre a nova pergunta de filosofia do Maria. Definido sobre a capacidade de avaliasse o nosso pé, eu acho que eu gostaria de falar alguns dos pontos que você mencionou para direcionar a tentativa de resposta. Olha, isso é uma das coisas mais simplistas que eu tenho apresentado nos últimos tempos. Precisamente lá onde a pressão da injustiça é mais aguda, precisamente ali onde, de fato, o peso da desigualdade social é mais acentuado, é justamente ali, na maioria das vezes, onde a exigência de remédios, de medidas unilaterais, extremas e radicais, formulada. Eu acho que nesse ponto você tem total razão. Mas isso não é uma consequência sistêmica, porque justamente nestes estratos da formação social, justamente ali, a formação, a ilustração, o entendimento é sensivelmente prejudicado. E é uma espécie de cadeia, porque justamente a partir desses setores que são os mais prejudicados da sociedade, eles são eleitos os representantes que no nosso parlamento vão justamente fazer com que se perpetue esse sistema justo de desigualdade social. Então, é claro, nós não podemos ter a ilusão de que o sistema de ensino é ele próprio importante, que basta que nós possamos formar os nossos alunos, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, seja no ensino superior, com as melhores perspectivas possíveis, que nós resolvamos todos os problemas sociais. Mas eu estou absolutamente convencido que a medida que o povo se esclarece pela via do processo educativo, ele constrói, ele pavimenta de maneira mais sólida sobre a vida. Você citou o exemplo da administração visual. Eu não tenho a menor intenção de entrar aqui em discussão política partidária, mas ao lado de tudo aquilo que é colocado como uma das consequências fáceis do governo visual, durante os períodos de exercício do mandato, nós não podemos esquecer a experiência das CIEPs, que foram experiências do Brasil, e foi justamente se mostrava essa escola em tempo total. O aluno passava grande parte do seu tempo em uma processo organizado permanente, subtraído dessa exigência do desenvolvimento da própria família de compactuação com uma marginalidade familiar. Vamos tentar terminar uma resposta porque eles têm que, talvez, se nós reuníssemos, nós somássemos todas essas tentativas positivas parciais
nenhuma delas absolutamente vai revolucionar a estrutura da sociedade e resolver verdadeiramente problemas, mas talvez nós pudéssemos ter, a partir daí, indicativos de como nós poderíamos avançar mais nos diferentes setores onde pudéssemos atuar. Eu acho que, claro, acontece sem dúvida de que não tem soluções de carbono, mas creio que a partir daí nós poderíamos ter os problemas. E repito, a forma dos sistemas de ensino que você é uma solução, eu acho que é uma delas. E na medida em que nós assistimos inertes ao submetimento do ensino básico, a verdadeira destruição do sistema de ensino médio, que ameaça agora atingir também o sistema de ensino superior, eu digo, eu não vejo outra maneira, enquanto alguém que é um profissional da educação, um profissional produtivo com isso, se não atuar no limite das suas forças para resistir esse povo. Pelo contrário, nós não temos nenhuma chance de evitar que essa lógica do sistema, ou seja, a produção do recurso, invada, por assim dizer, todas as áreas da sociedade, com as consequências que nós conhecemos que são claras. Obrigado. Boa noite, professor Rafael. O senhor falou um pouquinho de certa forma, um pouquinho sobre a pena de morte, sobre a questão da pena de morte e sobre um pouquinho da ética. Então, eu pergunto ao senhor o seguinte: o senhor não concordaria na questão de se implantar essa pena, especificamente para pessoas como o tipo do Fernando Beiramar, porque é uma pessoa que a gente sabe que pessoas como ele, hoje, a gente sabe que é um preso que você põe na cadeia, ele está lá, ele não tem recuperação, a tendência é piorar, ele não quer ser recuperado, e, no caso, para crimes menores, que se fosse, infelizmente, foi tentado, mas o governo também não investe muito nessa questão, a implantação de programas de profissionalizantes para os presos lá dentro das cadeias, para que eles não ficassem ociosos, que fossem, de certa maneira, obrigados a se requalificar essas pessoas, para que eles não voltassem a roubar. Porque a gente vê algumas experiências de alguns presídios que têm atitudes, de certa forma, pioneiras nessa questão da ressocialização, onde você dá um curso para um preso e você vê que ele se sente bem, que ele quer voltar e que através desse curso ele se regenera. Mas você vê que, em contrapartida, nós temos casos como o presídio como o Banco 1, como era o Grandiú, onde a maioria dos presos eles ficavam 24 horas por dia ociosos, não exercendo nenhuma atividade de ressocialização, e a única atividade que eles tinham lá era o acesso ao tráfico de drogas, cada vez mais profundo. Então a gente pegava o cara que era ladrão de galinha, mandava para lá, e ele saía um traficante de marca maior. Eu queria saber a opinião do professor sobre essa questão. Existem alguns casos de criminosos manifestamente, definitivamente recuperados. Você cita o exemplo do Fernando Beiramar, que enquanto regimes de ressocialização produzem efeitos no que diz respeito a determinadas classes de delinquentes, esses mesmos
deixam de produzir efeitos em relação a outras classes que talvez a pena de morte fosse justificável quando não houvesse nenhuma esperança de recuperação ou de reforma do delinquente. Se cita, por exemplo, o famoso Bangu, né, em contraste com outros sistemas prisionais onde o processo de recuperação e de ressocialização são eficazes. Eu vejo dois perigos principais envolvidos nessa maneira de colocar a questão. O primeiro perigo, mais evidente, é o de dissociar o Fernandinho Beiramar de todo um extraordinariamente complexo sistema que não apenas gera, mas fomenta esse tipo de resultado de vida social. Não é possível nós vermos o mundo apenas como um espaço geográfico, como se aquilo fosse um certo território, um depósito, onde se colocasse o que é de melhor na sociedade brasileira, ou mesmo de melhor entre as figuras da delinquência. Existem crentes, e nós vemos isso até mesmo através do simples exame superficial da doença, existem crentes de interesses que são profundamente implantadas na sociedade brasileira, não só na sociedade brasileira, mas também na sociedade internacional, que não apenas torna compreensível a existência de líderes dessa natureza que se descreve, ou melhor, faz com que a eliminação de um produza como resultado não a resolução do problema, mas a multiplicação desse mundo provavelmente por uma dezena de produtos. A meu ver, não vai, se você for pensar realmente em termos, eu diria, radicais, se você for pensar em termos mais amplos, que solução de fato estaria abordada quando você elimina um indivíduo, mas você não resolve o problema estrutural do mundo. Certamente haverá motivos pela máquina é a famosa metáfora do sujeito que tem um primeiro disposto e, ao invés de tratar o erro, deixa de tomar o cuidado. Você resolve o problema a nível da superfície, mas você não resolve o problema a nível da estrutura. Enquanto, portanto, você não ataca as causas que mantêm próspera esse tipo de sociedade, o problema de fato não foi resolvido, foi apenas gerado a evolução da sua resolução. Esse é o primeiro perigo. O segundo perigo é que é preciso ter o olhar de Deus para saber quem é cuidar quem é. Só a onisciência divina é capaz de ver, além das coordenadas de tempo e espaço, pode ser capaz de decidir quem é efetivamente a abertura da vida liberada, quem não é. Como nós somos um intelecto finito, é impossível para nós uma previsão dessa natureza seja algo factível ou plausível. Do meu ponto de vista, como eu considero o valor da vida um bem absolutamente fundamental, eu erro a esse respeito jamais seria reparado